Então vamos lá, pessoal. Começando o conteúdo nosso de melhoramento de aves. Bom, o melhoramento de aves, assim como a gente falou na outra aula de suínos, hoje ele é mais concentrado na parte de empresas, mas a gente vai falar da parte básica e como começou o melhoramento de aves. Na verdade, o melhoramento de aves, vou contar toda a história, mas saibam que nas outras culturas, durante o curso de zootecnia, vocês vão ver essa parte toda de história sobre cada uma das culturas com cada um dos professores. Então aqui eu vou dar um apanhado geral, mais para vocês entenderem como foi feita a construção do melhoramento de aves. E aí sabe que a gente pode generalizar isso para as outras espécies também. Claro que cada um com a sua data e dimensão, né? Bom, então a abordagem que a gente vai dar, a evolução da ciência e tecnologia, né, na indústria da avicultura. A gente divide a avicultura em frango de corte e poedeiras. Temos as raças para cada uma das características que a gente tem, linhagens. A gente tem algumas características de interesse comercial. Temos as características que dependem de um gene ou poucos genes, que são mais características de aparência, então é cor de pena, cor de ovo. Então essas aparências morfológicas, essas características morfológicas, a gente tem aí de um ou poucos genes. Já para as características quantitativas, como tamanho da ave, peso da ave, tamanho de ovo, peso do ovo, qualidade do ovo, essa a gente já tem as características quantitativas. Então também a gente vai falar um pouco do programa de melhoramento animal e também a parte de melhoramento para resistência a doenças e aplicações da biotecnologia. Bom, a avicultura, a gente tem toda uma evolução, né? Então a gente vem desde o início em que a ave era comercializada, em que se trocava, em que se tinha em gaiolas, as aves eram vendidas no mercado. Então você olhava para a ave, selecionava aquela ave e levava para casa. E aí lá você abatia em casa, fazia tudo na sua casa, até o dia de hoje. Hoje a gente tem a evolução que você chega no supermercado e já compra a ave embaladinha, se você quiser selecionar os cortes. Então a gente tem a evolução de toda a humanidade, né? Então vem a ciência, a tecnologia e também a indústria. Então aqui é um estudo que a gente tem só uma comparação lá desde a década de 20 até os anos 90. Então a gente tinha que as características de a ave, né, no supermercado demorava aqui nos anos 20 em torno de 120 dias para ela chegar ao supermercado. Então era o seu peso de abate, peso de mercado. Então ela demorava de 120, hoje em dia, na década de 90 é 50, hoje a gente está em torno de 39 dias, então é muito rápido o dia de hoje. Inclusive, junto com todo o sistema, a gente vai ver, vou tentar falar um pouco da história e evolução, a gente tinha em torno de 20% de mortalidade e hoje a gente está em 4%, 3%, então foi um estudo que foi feito em 2000, e uma evolução. Então, a mesma coisa com ganho de peso diário, se tinha lá no início da década de 28, hoje a gente está em torno de 51. Aqui a gente tinha o peso total da ave em torno de 1 kg, lá hoje na década de 90 em torno de 2,5. É claro, gente, que isso houve uma evolução. E aí em torno de 94 foi feito todo um estudo por esse pesquisador. E aí o que eles observaram era que lá, comparando de 57 até as aves atuais, o que se tinha era que 92% da evolução dessas aves foi feita pelo progresso genético, então a consequência do melhoramento genético, e 8% em consequência do manejo e nutrição. Bom, então esse estudo, ele comparou o peso de carcaça de frango lá em 91, foi 4,4 vezes maior do que lá em 57, aos 43 dias de idade. O experimento foi repetido anos depois, comparando a mesma população com frangos de 2001, e a diferença foi de 4 para 6,6 vezes, e agora mantendo também os 43 dias, e a conversão alimentar, no estudo de 57, quando eles comparavam em torno de 1,92, quando a gente tem o estudo repetido novamente, foi 1,61. Então a ave tinha em torno de 2.126 quilos e 2.672. A mesma coisa a comparação, quando a gente tinha a conversão alimentar de 2,34, 2,14 e o peso dos animais de 578 e 739, respectivamente. Então aqui fica mais fácil e mais entendido, né, quando a gente leva em consideração a curva.
Então, não precisam se preocupar muito com os números, e sim a diferença quando a gente tem esses frangos lá na dieta de 57, comparando com a de 91. Então, vocês podem olhar que a distância, a escala de diferença é altíssima dessas aves. E o peso corporal, né, o quanto as aves vão evoluindo no seu crescimento. Então, quando a gente compara com o de 2001, a gente tem o de 57, de 91, e aí lá em 2001, a gente vê também essa diferença dessa curva de crescimento dessas aves. Então, aqui são os dias e as fases. Aqui o que está sendo feito é só fazendo vários modelos lineares, e esses estão segmentados. A hora que a gente junta todos eles, essa regressão, a gente vê o crescimento desses animais. E aí a gente vê realmente a comparação da proporção da diferença entre o crescimento desses animais nessas diferentes épocas. Então lá, quando a gente começou o melhoramento de aves, na verdade, como é que veio as aves para o Brasil? Então, para os conhecidos, né, vêm para cá, para a América, né? Então, os peregrinos da Inglaterra para os Estados Unidos, trazendo mais animais de aparência. Então, quanto mais bonitos os animais, mais atrativos, os animais eram mais, com aparência mais bonita, quem queria comprar era baseado nisso, né? Do que era sempre baseado na aparência desses animais. Já para os primórdios, né, da produção agrícola, isso está na data de 1849, com um crescente desenvolvimento das colônias e intercâmbio com outros países, que aumentaram a competição entre os criadores. Então, já se tinha exposições com 219 exibitores, com 1.423 aves, então já se tinha uma competição, já se tinha uma certa comparação entre produtores, e essa competição ajuda, né, nessa evolução das aves. Depois foi criada essa associação, né, dos produtores de aves, e aí começou a se produzir e publicar o padrão das raças. Então se tinham livros que eram pintados pelo padrão de cada ave, então quanto mais bonita pela aparência, então a seleção era baseado nisso. E aí surgiu o interesse pelo potencial produtivo dessas aves. A galinha ela passa a ser um animal de estimação para ser um animal de utilização. Então começou a ter o consumo dessas aves. Então vocês podem ver que no início esses desenhos eram bonitos, então as aves eram comercializadas baseadas na sua aparência e não no consumo para a produção de carne e ovos. Então a gente começou lá no século XX com um geneticista inglês, né, demonstrou a lei de Mendel poderia se aplicar. Então a gente tinha a parte de dominância incompleta, ação de complementariedade entre genes. Então já começou a se aplicar isso na área de avicultura. E aí o que a gente pode dizer é que ele foi a primeira pessoa a utilizar o termo de genética, então usar alelos, homozigoto, heterozigoto, o fenótipo, o genótipo, a utilizar esses termos, e aí descreveu os primeiros estudos de hereditariedade. Então já com 1908, lá nos Estados Unidos, a descoberta de essas penas barradas, elas já eram características ligadas ao sexo, então a gente poderia diferenciar o sexo. E a primeira evidência que a galinha, ligada ao sexo, porque a gente poderia se manifestar, a gente poderia observar isso com machos e fêmeas. A gente poderia observar quando eram fêmeas os cromossomos, né? Então já poderia imaginar que isso já era ligado ao sexo. E aí foi a primeira evidência que a galinha era heterogamética. Então, em 1910, com os avanços tecnológicos, então a gente tem desde a evolução, a concorrência dos indivíduos para a aparência dos animais, isso gerou o interesse para produzir os animais. Começou a se observar um pouco essa ligação da característica ao sexo. Em contrapartida, ou junto com isso, concomitantemente, a gente tem a evolução também do sistema de produção. Então, é aquilo que a gente já conversou lá do melhoramento 1. Não adianta a gente levar em consideração só o genótipo, também temos que levar em consideração o ambiente. Então, em 1910, os primeiros avanços tecnológicos, né, para esse ninho tipo alçapão, na Universidade de Purdue. E aí, junto com isso, a gente teve a seleção de poedeiras, e foi também feito um estudo evolutivo de pintinhos. Então, também em 1910, pesquisador na estação agronômica
na experimental de Maine, foi o primeiro na aplicação da genética no campo da avicultura, em análise de fatores que influenciavam a produção de ovos. Então ele foi o pioneiro na aplicação dos testes de progênie, para posterior seleção massal visando a produção de ovos. Então até então a gente não selecionava um indivíduo, a gente selecionava o lote, era a partir da média dos indivíduos, né, e não valores individuais. Então, em 1920, a maioria dos caracteres econômicos, né, eles não são de transmissão simples, e aí começou a fazer esse tipo de estudo. E aí eles também observaram que se tinha um grande número de genes envolvidos para essas características. E aí também a necessidade de seleção dos indivíduos e acompanhamento do progresso genético através das gerações. Então vocês observaram que desde lá no início houve o estímulo da produção das aves, o interesse da humanidade, né, em produção das aves, houve a concorrência entre os produtores, houve evolução do ambiente e, junto com isso, agora aprofundamento dos estudos genéticos. Então isso é óbvio que a gente está vendo aí desde lá do século XX, e aí vocês vão ver até a gente chegar no século XXI. Então em 21, a gente tem lá nos Estados Unidos, né, que foi utilizando a seleção massal dessas características. Também foi mostrando reconhecimento da habilidade de postura em poucos meses, se mostra mais prático do que a medida em 365 dias, considerada necessária até então. Então, além de ter toda uma seleção genética, eles estão começando a observar de que maneira eles podem reduzir aquele intervalo de geração. Então, vocês vão ver que está tudo atrelado, é todo um complexo, não é simplesmente cheguei, selecionei a ave e bola para frente. Não. Você tem a evolução do ambiente, a evolução da genética, e aí eu estudo sempre pensando na redução daquele intervalo de geração, que é isso que a gente viu toda na teoria lá em Melhoramento Animal 1. Então, em 22, o ornitólogo russo, ele observou características atreladas à velocidade do empenamento, e isso era uma herança ligada ao sexo. E em 23, já em relação à produção de ovos, eles observaram que isso estava ligado à idade e à maturidade sexual, à intensidade da postura, à ausência de choco e à persistência, né, na produção de ovos. Então vocês estão observando que eles vieram ao sistema, evoluiu, entenderam sobre a genética e agora estão começando a selecionar o quê? Novas características para poder ver o que está selecionado, os fatores que estão ligados a cada uma das características. Então, na década de 30, foi comercializada a primeira linhagem autossexável. As empresas, até então, eram empresas de melhoramento de milho. Elas começaram a investir nessa área, né, com a introdução da heterose pelo acasalamento de linhagens consanguíneas. A avicultura começou a utilizar também aquele termo híbrido, que até então era utilizado somente na produção de melhoramento de milho. E a popularização do cruzamento de raças e o vigor híbrido para a obtenção de melhores poedeiras com melhores índices de mortalidade. Então tudo está, mais uma vez, vocês vão sempre observar quase todos os slides, eu vou ficar fazendo essa recapitalização porque vocês têm que ver que tudo está evoluindo, tudo junto. Então também foi feita a descoberta de diferenças genéticas em resistência a doenças, então melhorou o ambiente, melhorou a genética, e aí também estão vindo observando que o animal mais exigente precisava de um ambiente mais resistente, e agora eu também teria que melhorar, fazer uma seleção de aves resistência também a doenças. E eles também comprovaram, esses dois pesquisadores, a praticidade do uso de inseminação artificial em aves. Então, também a multiplicação de indivíduos superiores, então é a aplicação da biotecnologia na multiplicação de genética superior. Na década de 40, a gente tem o primeiro pesquisador a propor o índice de seleção, então a gente já tem as características, melhorei o ambiente, tive a concorrência, selecionei várias características e aí eu tenho o estímulo para a construção de um índice de seleção, que aí eu posso fazer a seleção dos animais baseado no índice. Em 43, a gente tem a entrada de geneticistas especializados, ou seja, indivíduos com alto nível de especialização em estudo de melhoramento, ou seja, os geneticistas, já com PhD, a empresa começou a observar que esses indivíduos que têm conhecimento em áreas específicas, principalmente na área de genética, né, eles começam a
a contratar esses indivíduos, vendo que eles podem melhorar o seu sistema de produção e a evolução desses animais. Então, o melhoramento dos animais poderia ser acelerado com esses indivíduos que têm esse conhecimento. E aí começaram a dar altos salários para esses indivíduos. Então, eles utilizaram os procedimentos para desenvolvimento de um índice de seleção aplicado ao melhoramento de aves. Então, é isso que as empresas que hoje em dia eles estudam, principalmente em aves e suínos, é em relação ao índice de seleção. Então, esse índice é o que difere basicamente uma empresa da outra, que é o que eles têm como segredo industrial. Então, em 45, até então, eles têm a construção do índice, melhoria do ambiente, e aí eles também, para poder acelerar essa variabilidade, selecionar quais linhagens, quais indivíduos eles tinham, baseados nas características que eles tinham interesse, eles começaram os concursos. E aí a empresa começou a observar esse potencial lucrativo com o melhoramento de aves de corte. Então eles enfatizavam a produção de partes nobres e o rápido crescimento. Então começaram a não vender a ave inteira. Eles começaram a ver que eles poderiam investir em diferentes cortes nessa parte de avicultura. E aí se houve um incentivo na pesquisa e o desenvolvimento da avicultura para destinar um produto ao consumidor proveniente até então de subprodutos da produção de ovos. Então começou a ter a diferenciação. Eu comecei a ter linhagens para corte e linhagens para a produção de ovos. Na década de 50 foi a década do vigor híbrido. Então eles começaram a estudar e formar linhagens para o cruzamento, enfatizando o vigor híbrido, ou seja, a combinação de específicos atributos para o frango de corte. Então eles começaram a utilizar o híbrido duplo, o híbrido triplo, que obviamente o que a gente tem até hoje é essa preocupação com o sigilo de informação. Então o que a gente tem hoje em aves e suínos comerciais são esse segredo industrial, que é qual raça, como é que foi feito aquele indivíduo. Por isso que a gente hoje compra todo um pacote tecnológico quando a gente faz a compra de aves e suínos. Também foi introduzido lá na década de 50 a seleção recorrente, recíproca, com a tentativa de repetir o sucesso que foi obtido lá no milho, para a seleção de reprodutores baseados em testes de progênie e multiplicação simultânea dos mesmos. Então, esses dois pesquisadores lançaram o primeiro produto utilizando essa tecnologia de seleção recorrente recíproca, que hoje é extremamente comum na agronomia. E aí na década de 50 também que a gente começou a observar o declínio de pequenas empresas de melhoramento. E aí o que a gente observou que as empresas de melhoramento de milho começaram a utilização, eles começaram a gente teve uma especialização das empresas para o melhoramento de aves nessa época. Por quê? Porque aí a gente já teve uma especialização para aumentar a escala, principalmente uma escala global, para a seleção de aves. E aí também começou a se utilizar computadores no melhoramento de aves. E aí o que se fez foi uma redução do tempo de análise, armazenamento de informações da família, né? A estimação de parâmetros genéticos, então o que a gente teve o uso de herdabilidade, os componentes de variância, e aí começou a se aplicar o índice de seleção também com o uso de computadores. Na década de 60 já foi utilizada a partenogênese em aves, e aí se conseguiu o primeiro peru fértil de 68 partenogênicos. Na França foi utilizado o gene anão, então já começou a utilizar também esse gene identificou esse gene para poder utilizado em aves. E a viabilidade associada a grupos sanguíneos. Também a possibilidade de melhoramento para a resistência de doenças, sem necessidade de exposição até então as doenças, né? Então, para a seleção das aves, para as doenças, tinha que expor o animal àquela doença, e aí depois de expor, eles tinham aquele fenótipo, né? Se a ave era resistente ou não àquela doença. Na década de 70, continuou a tendência, né, de grandes empresas de melhoramento, fizeram a integração horizontal e vertical das operações, pouco interesse de melhoramento por parte dos produtores, porque era muito caro, é muito expensivo eles comprarem computadores, montarem toda uma estrutura para o melhoramento, grande quantidade de informação, a quantidade era tão alta que isso inviabilizava um produtor ter toda essa estrutura para poder fazer o melhoramento de aves. Então as empresas acabam
acabavam fornecendo esse produto final para o produtor. Também cursos universitários especializados na parte de genética em aviculturas. Eles definharam bem como os profissionais graduados nesse campo. Variações genéticas facilmente reconhecidas, incansavelmente estudadas no passado, foram deixadas de lado e as exigências nutricionais e metabólicas nas aves passaram a ter uma importância. Então eles meio que já tinham uma ideia de fenótipos, né, e as características, observações, e aí nessa época, a partir da década de 70, eles começaram a aumentar os estudos na parte nutricional e também estudos metabólicos nas aves, né? A necessidade de profissionais de outras áreas, então eles começaram a observar que eles precisavam entender toda uma interdisciplinaridade na produção dessas aves, né? Então eles tinham geneticistas, aqueles nutricionistas, então começaram a aumentar a complexidade do sistema de produção e a seleção desses animais. E alguns estudos passam a ter importância na pesquisa médica, como diabetes, epilepsia, distrofia muscular. Já na década de 80, foi uma larga utilização do índice de seleção, avaliações individuais de conversão alimentar, então muitos estudos na parte nutricional. Foi demonstrada a possibilidade do uso da engenharia genética, então a sequenciamento na análise de DNA, produção de aves transgênicas, incubação de embriões in vitro, manipulação de células germinativas primordiais. Na década de 90, foi quando a gente observou muitos estudos de Henderson. Na verdade, os primeiros artigos de Henderson foram da década de 50. Acho que os artigos principais de Henderson foram os artigos de 1953. Foi quando ele propôs a tecnologia do BLAP. Só que até então, os computadores não eram muito avançados, não tinha tanta utilização. E aí, a partir da década de 90, quando a gente já teve uma larga utilização de computadores no melhoramento, foi quando a gente pegou toda a teoria que foi proposta por Henderson e aí aplicou na computação, e aí foi o que teve um grande avanço, porque até então era algo que era selecionado pela média da população. E aí, com a proposta de Henderson, com o estudo de BLAP, com a proposta dele para os preditores, a gente poderia observar individualmente os valores genéticos dos animais. E aí, outra coisa também foi a possibilidade de uso de marcadores moleculares. E aí, a partir que a gente já tem dito como século XXI, foi o uso da tecnologia de computadores em larga escala, com diversas metodologias, né, para estimação de parâmetros genéticos, o que a gente pode dizer que foi a era genômica, e com edição, manipulação de genoma, e o uso da bioinformática. Então, muita coisa que a gente tem do século XXI, quase todo dia sai uma novidades, sai novos algoritmos, novos métodos de predição. Então, hoje o que a gente tem no século XXI é o uso de larga escala, uma grande quantidade de informação para o melhoramento de aves. Então, características únicas na indústria do melhoramento de aves. O que a gente tem? São poucas multinacionais, determinam a prática, né, de toda a genética comercializada no mundo. Vocês, se quiserem estudar, quem vai estudar a parte de aves, vai ver que o número de empresas é muito pouca no mundo. A mesma coisa acontece com suínos. Os programas de melhoramento são dirigidos por equipes de geneticistas a nível de PhD, então são indivíduos com especialização bem grande, então na área mesmo de genética. E a prioridade é a formação e não formação de raças puras. A prioridade é a performance, não formação de raças puras. Então eles vão formar indivíduos, então a gente vai comprar uma linhagem da empresa, a gente não compra as raças. A mesma coisa acontece com suínos, como a gente conversou na aula de suínos. O progresso ele é obtido por curso de intervalo de geração, então é muita tecnologia na multiplicação dos animais. Eles tentam cada vez mais diminuir o intervalo de geração. É incrível o efeito que a gente tem, né? Principalmente na avicultura. Então, um reprodutor ele produz cerca de 3,66 toneladas de carne, então a quantidade de carne é muito alta. Então, alguns fatores que a gente tem que contribuem e influenciam para a atual estrutura da indústria, né, de melhoramento de avicultura, a gente tem fácil transporte, comercialização apenas de um dos sexos, linhagens puras que mantêm o controle genético, um grande tamanho de famílias, então em torno de 225 filhos por matriz por ano,
Um intervalo de geração realmente curto, então em menos de um ano a gente tem um intervalo de geração de 7 a 9 meses. A gente tem também uma ineficácia na estocagem de sêmen e um grande mercado internacional. Então a gente, só um exemplo, né? Dada a escala, é uma coisa, cada uma indústria vai ter um pouco, né? Vai ter sua particularidade. Então esse aqui é um dos exemplos que a gente pode ter de aves. Lá nas granjas que vão ter os primeiros animais para seleção lá nos tataravós, então que fosse a primeira população, a gente vai ter um macho para cada 10 fêmeas. E aí os pintinhos mantidos são em torno de 15, para vocês entenderem um pouco da pressão de seleção. Lá na granja de bisavós, a gente vai ter em torno de 150 aves e 40 aves são mantidos, né, os pintinhos. Já na parte dos avós, a gente vai ter em torno de 6 mil aves, nós vamos selecionar 40. Nas matrizes, a gente vai ter 240 mil animais, são selecionados apenas 120. E aí, quando a gente vai ter nessa multiplicação, né, a gente vai ter lá na produção de frango 28 milhões de animais. E produção isso, convertendo a aves, a gente vai ter em torno aí de 3,66 toneladas. Então, por isso a gente tem aquela informação de um macho para 3,66 toneladas de carne. Então, as vantagens que a gente tem de avicultura no Brasil: posição geográfica estratégica, baixo custo de produção. Então, a gente vai de níveis bem elementares para a produção de aves até, claro, uma indústria extremamente complexa e especializada, galpões todos climatizados. É claro que a gente tem do mais simples ao mais complexo, mais custoso também. Mas isso sempre pensando no aumento da escala, né, para a produção de aves. Então, a evolução dessa avicultura, a gente tem lá de 74, a idade de abate era em torno de 56 dias, hoje a gente vai ter em torno de 39 dias, o peso médio da ave de 1,5 kg a 2,250, o ganho médio diário de 45 gramas para 65 gramas. Em relação às empresas que a gente tem de frangos de corte no mundo, né? Então a gente tem a Viagem, Kobe, a Hubbard, Hybro. Então são alguns exemplos, mas vocês vão observar, quem entra na área de avicultura, que o número de empresas na área de avicultura realmente ela é muito limitada. Então, como eu falei daquela evolução, o número de empresas do mundo que concentra toda essa parte genética de aves, ela não é muito grande. Então, cada uma dessas empresas, ela vai ter a sua linhagem específica para, claro, se vai ser frango de corte ou frango para postura. Então, cada uma delas vai ser... Você não vai comprar a raça, você vai comprar todo um pacote, né, um pacote tecnológico daquela empresa. Bom, em relação às características quantitativas, a gente vai conversar um pouco agora para características de produção de ovos e produção de carne. Bom, em relação às características quantitativas, elas são a maior parte das características de interesse comercial, que são controladas por muitos genes. A herdabilidade é de baixa, moderada, ou seja, a gente tem uma certa influência do ambiente sobre o fenótipo, né? Então a gente tem algumas características de interesse econômico: produção de ovos, taxa de crescimento, conversão ou eficiência alimentar. Ou seja, a gente tem o quilo consumido pelas aves por quilo de ganho de peso ou quilo de produção de ovos, né? Do quilo do ovo. A gente tem a taxa de sobrevivência, ou seja, características de resistência a doenças, características de carcaça, então é o rendimento de cada um dos cortes que a gente tem de interesse comercial. Então, em relação à produção de ovos, a gente tem produção por galinha por dia, não leva em consideração a mortalidade dos animais. Na galinha alojada, a gente tem a medição indireta, né, da taxa de mortalidade. Quanto maior melhor será a produção, né? Então, quanto maior o número de aves alojadas. O número de ovos produzidos por ave tem pouco significado se não acompanhados por outros fatores, como tamanho do ovo, forma, cor, qualidade interna, resistência à casca. Então, nessa parte a gente vai conversar sobre todos esses fenótipos, né, as características que a gente tem de interesse na avicultura. Então, cada uma dessas características tem a sua herdabilidade. Então, a gente não leva em consideração simples características, e sim o complexo delas. Então, a gente pode formar um índice.
Então é o que cada empresa tem por trás. Sua informação sigilosa é o índice de seleção para essas características. Então, fatores que influenciam a produção de ovos. A gente tem a maturidade sexual, a intensidade de postura, a ausência de choco, a persistência na produção de ovos, tamanho ou peso do ovo, resistência ou espessura da casca, qualidade do albúmen, manchas de sangue, coágulos. Então, se vocês observarem, são características que algumas delas é para o produtor e outras também para quando elas são comercializadas, né? Então, na maturidade sexual, a maturidade vai influenciar, então é um fator que influencia a idade ao primeiro ovo. Ela depende primariamente de dois genes, um gene autossômico e outro ligado ao sexo. Isso vai de em torno de 20 a 25 semanas, essa maturidade. Também está relacionado ao empenamento, altamente influenciada pelo ambiente. Os animais mais precoces produzem mais ovos. As poedeiras, quando são mais precoces, elas produzem ovos menores. Os animais mais pesados, elas são mais tardias do que as poedeiras. Intensidade de postura, número de ovos produzidos em determinado período de tempo. Isso é o que se resume, né, intensidade de postura. Essa característica está altamente correlacionada ao ciclo de postura. As aves de ciclo grande possuem uma alta intensidade de postura. A ausência do choco, né, que representa o início do ciclo reprodutivo e cessa a produção e começa o período de incubação dos ovos. Ocorre com a produção de prolactina, então a parte fisiológica, né, a produção de prolactina pela adenohipófise. A seleção contra a ausência de choco ela é altamente eficiente, ou seja, ela tem uma alta heritabilidade. Por quê? Porque são produzidos, ela é controlada, né, por dois genes complementares e autossômicos e dominantes. E as linhagens comerciais leves, elas não apresentam o choco, ou seja, porque elas estão mais ligadas na parte de produção de carne. Esse estímulo é proveniente da pressão exercida, né, pelos ovos e posteriormente dos pintos no peito da ave. Então essa parte fisiológica, né, o que vai causar essa ausência de choco é isso. A persistência de produção de ovos, ela é o período de comprimento, né, do período de produção de ovos, desde o primeiro ovo até a pausa da produção. É um fator que ainda se tem muitos estudos sobre o que causa, né, isso, os fatores principais. Embora a pausa e persistência sejam consideradas características genéticas independentes, ambas são consideradas simultaneamente na seleção para a produção de ovos. Simultaneamente. A correlação entre a produção anual de ovos e a persistência de postura é em torno de 0,75, ou seja, tem uma certa correlação. Em relação ao tamanho ou peso do ovo, é a característica mais importante sob o ponto de vista comercial. A seleção é altamente eficiente. A correlação ela é positiva com o tamanho corporal das aves. Ou seja, quanto maior o tamanho da ave, maior é o peso do ovo. Dentro da linhagem ou raça existe uma correlação genética positiva entre o tamanho do ovo, maturidade sexual e tamanho do corpo. Ou seja, quanto maior o ovo, maior o tamanho dos animais, também vai demorar mais tempo para a maturidade sexual, ou seja, é positivo. A resistência à casca ou espessura, né, da casca é uma característica comercial importante. As poedeiras comerciais, a comercialização é baseada na integridade, ou seja, aumento da validade do produto e limpeza da casca, porque isso é agradável aos olhos do consumidor, então é uma característica que é lá no consumidor final. Então o mercado vai selecionar para essa característica. E para as matrizes de corte, a integridade garante uma boa viabilidade de pintinhos, ou seja, uma menor desidratação na incubadora, e a limpeza também evita no processo de incubação, a infestação de fungos. A espessura da casca também está relacionada à resistência da mesma, né? Então, quanto mais espessa, mais resistente ela é. Em relação à qualidade do albúmen, né? Então o conteúdo do ovo, é a principal medida da qualidade interna do ovo. Ela depende de vários fatores, ou seja, tamanho de ovo, espessura da casca, temperatura do ambiente, idade do ovo. Então essa qualidade está toda correlacionada com esses fatores.
É uma característica de importância comercial para as linhagens de poideira. A seleção baseada na espessura e quantidade de albúmen denso tem sido descrita com sucesso, então a gente tem muita seleção para essa qualidade. Em relação às manchas de sangue, é uma medida de qualidade interna também do ovo, é uma característica de interesse comercial das poideiras e a incidência dela é baixa, de 1 a 3%. Elas são consideradas geneticamente independentes, porque os coágulos são originários de fontes diferentes das manchas, né? Ou seja, lesões na mucosa do oviduto, hemorragia folicular. Para produzir, quando a gente está falando em relação à produção de carne, lá na década de 20, né, a preferência era por aves de dupla aptidão, ou seja, eram aves que produziam tanto ovos como carne, só que aí o que começou praticamente com aves pesadas, o peso corporal era mais fácil, né, de mensuração do que a produção de ovos, então a gente poderia, de maneira bem simples, né, para fazer a mensuração do peso dos animais, a massa corporal. Então outra característica que a gente tem em relação à produção de carne é a intensa pressão de seleção em relação à taxa de crescimento, a correlação entre pesos corporais e a taxa de crescimento é alta, então tem uma correlação positiva entre a produção de carne, rendimento de carcaça, eficiência alimentar, a taxa de ovulação e peso dos ovos. Em relação ao consumo alimentar, temos uma correlação negativa da taxa de crescimento com características reprodutivas como a diminuição do desempenho reprodutivo dos machos, redução da fertilidade e eclodibilidade das fêmeas, padronização de abatedouros, então os abatedouros começaram a ter uma padronização em relação às carcaças, ou seja, eles sempre estão exigindo uma uniformidade do lote, né? Então o lote todo tem que ter um peso mais homogêneo possível e o que teve como consequência a redução também do dimorfismo sexual. Então a diferença era bem baixa entre as aves. Em relação às características de conversão e eficiência alimentar, ela está intimamente ligada à taxa de crescimento e ganho de peso desses animais. É de grande importância na seleção, porque isso vai causar uma redução de gordura corporal, principalmente abdominal, pela redução de síntese de ácidos gráficos. Então, a seleção para essa conversão, ela foi feita para a produção de carne. Então, os animais eles vão parar de acumular gordura no seu abdômen e vão começar a utilizar aquela energia que seria acumulada na fase de gordura, mas sim para a síntese proteica, né? Então, a gente está começando a aumentar, a selecionar esses animais para ter uma boa eficiência e uma baixa conversão alimentar. A taxa de sobrevivência também é muito importante, porque a mortalidade ela é muito mais dependente dos fatores ambientais, mas também a gente também faz a seleção para características de resistência a doenças, né? Então a gente tem em relação à qualidade do pintinho quando ele nasce, a condição da recepção do galpão, prática de manejo diário, o acompanhamento constante do galpão. Então isso tudo, se a gente observar, está mais ligado ao ambiente do que a genética em si. Quando a gente está falando em características de carcaça, por exigência do mercado, ela deve ser magra, livre de defeitos e com uma alta proporção de carne. Então o mercado, como a gente fala desde a primeira disciplina, o mercado vai ter muita influência na seleção das aves. Não adianta a gente fazer uma seleção por uma característica que o mercado não vai consumir. Então tem uma seleção para as pernas, coxa, peito, possuem uma correlação positiva com o comprimento das canelas e o peso do corpo, para uma robustez do esqueleto desses animais. E aí que se tem uma meta do rendimento de carcaça superior a 73%, excluindo pés e cabeça. Os cortes nobres têm um rendimento superior a 60%. O peito tem que ser amplo, sem projeção da quilha. Então a gente tem, em relação às características de carcaça, a gente tem uma seleção bem intensa, sempre pensando no mercado consumidor. Então a ave já se usa tecnologia de ultrassom para saber esse rendimento de carcaça, porque a gente também tem que ter metodologias de seleção do animal não destrutivas, né? Então a gente saiu desde o abate para a seleção dos animais, então a gente teria que usar irmão e meio-irmão, irmão completo, e aí também a gente pode utilizar a tecnologia de
de ultrassom para ver o rendimento de carcaça desses animais, tentar estimar o rendimento e cortes para que a gente não precise abater esses animais.